vamos à casa do Senhor. Então, coloca um sorrisão no rosto aí, assiste com vocês, tudo certo. E Jesus está feliz com vocês? Hoje nós vamos continuar o ensino a respeito sobre o nosso culto racional ao Senhor. Nós iniciamos a conversa a respeito disso na semana passada, certo? Eu até tomei um café com vocês aqui. Quem lembra do café que a gente tomou? O senhor até tomou um café. Um café sem café, né? Que história vai contar dessa, né? Mas de tão importante realmente que é esse assunto do nosso culto racional ao Senhor, eu queria que vocês tivessem essa sensação de realmente nós estarmos tendo uma conversa muito, muito séria. Por isso que nós conversamos aqui semana passada, eu estava sentado aqui, mas não é assim, eu gosto de balançar, eu gosto de me mexer. Mas hoje nós vamos continuar a respeito desse ensino sobre o nosso culto racional. O que significa um culto racional? Eu queria só resumir um pouquinho do que nós começamos semana passada. Se você está com a sua Bíblia aí na mão, abre em Romanos 12, 1. Romanos 12, versículo 1. Fala o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E nós conversamos que culto é sacrifício. Quem lembra? Culto é sacrifício. Vamos falar de novo? Culto é sacrifício. Então, quando nós vamos entregar algo ao Senhor, quando nós estamos nos aproximando da presença de Deus, se espera que no processo de entrega de um culto, de uma adoração ao Senhor, exija de nós sacrifício. Davi, quando ele vai escrever ali as suas cartas, ele diz assim: eu não quero entregar a Deus algo que não me custe. Então, parte do nosso sacrifício, parte do nosso culto, ao Senhor, é entregar o sacrifício a Deus. E o que Ele espera como sacrifício da minha vida, o que Ele tem de expectativa sobre mim e sobre você, é que no processo da entrega deste culto racional, ou seja, intencional, eu estou 100% presente, é que seja entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós conversamos também semana passada sobre o chamar Israel de Deuteronômio, que até hoje o povo de Israel ele segue à risca esse trecho, dizendo o seguinte: escute, chamar Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E nós conversamos como que, infelizmente, nós construímos outros deuses para nós mesmos. Deuteronômio 5:7, que é a continuação, fala o seguinte: não tenham outros deuses diante de mim. Nós conversamos a respeito disso, como nós nos achegamos a Deus, apresentando para Ele, junto com o nosso culto ao Senhor, outros deuses. Pera lá, eu não estou levando outro santinho diante de Deus, eu estou fazendo nada, eu estou servindo só a Deus. Só que quando eu construo na minha mente outra visão a respeito de quem Deus é, eu estou levando diante da presença dEle outro Deus. Outro Deus que não é esse Deus que a Bíblia está dizendo, que não é esse Senhor que a Bíblia está dizendo. Então é assim que nós construímos hoje outros deuses, uma imagem criada a respeito de quem Deus é, que a Bíblia não está dizendo. Nós lemos Apocalipse, quando os seres viventes ali, a cena do céu, onde todos os seres viventes, os anciãos, eles se prostram, a Bíblia fala que é eternamente, em um processo de adoração àqueles que eles estão vendo. Então, quando eles contemplam ao Senhor, a Bíblia fala que os anciões se prostram, jogam suas coroas aos seus pés e ficam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, com base naquilo que eles estão contemplando, eles julgam como algo de grande importância, com base naquilo que eles estão vendo, se prostrarem e adorarem eternamente. Então, o que significa isso? Significa que quanto maior a nossa revelação de Deus, maior a nossa entrega. Vou repetir: quanto maior a nossa revelação de quem Deus realmente é, maior e de forma natural vai ser nós nos entregarmos e nos rendermos a Ele por completo. Se eu tenho uma pouca revelação
revelação a respeito de qual é o Deus que eu estou prestando culto, a minha entrega também vai ser mínima, porque eu acredito que aquilo precisa de pouco investimento. Se eu acredito que aquele que eu estou prestando culto, se eu tenho uma revelação de que o Deus que eu estou prestando culto, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que formou todas as coisas, aquele que tem o conhecimento de tudo, aquele Deus soberano sobre tudo, é algo normal eu querer render tudo a Ele. Agora, se eu tenho uma visão equivocada a respeito de Deus, distorcida a respeito de qual é o Deus que eu estou prestando culto, qualquer entrega basta. Então hoje nós vamos continuar a respeito disso, sobre o culto racional. De acordo com a revelação que você tem de Deus, vai ser o que vai distanciar aquelas pessoas que entregam mais ou entregam menos. Existem pessoas que entregam para Deus 5% do seu dia. Existem pessoas que entregam para Deus 10%, 20%. E existem pessoas que buscam entregar 90%, 100% a Deus. E elas caminham todos os dias em consagração, ouvindo a voz de Deus. Existem pessoas que decidem entregar a sua vida por completo aos planos de Deus. Agora, o que diferencia uma pessoa que entrega 5% e uma pessoa que está buscando entregar 90%, 100% a Deus? Se entregar por completo a Deus? A visão e o entendimento de qual é o Deus que ele está servindo. Quanto maior a sua revelação do Deus que você está servindo, maior vai ser a sua entrega. Então cada um entrega de acordo com a sua revelação a respeito de Deus. E eu queria trazer como base aqui outra história que começa bem no iniciozinho da Bíblia, em Gênesis 4:3. Aqui está descrevendo um pouquinho antes, ali da morte de Abel, o que aconteceu referente à entrega deles dois. Então Caim e Abel eram dois irmãos, filho de Adão e Eva. E aí a Bíblia fala que eles dois se decidiram realizar uma entrega, uma oferta a Deus. Só que olha como que foi essa entrega por parte de Caim. Fala o seguinte: aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora vamos pensar nisso de uma forma um pouco mais racional. Olha que ridículo isso. É como se o meu filho, imagina, meu filho vai me dar um presente, aí ele entra no meu guarda-roupa, ele pega uma camisa minha lá, e aí ele me dá a minha camisa de presente. Ó pai, é um presente para você aí. Mas já é meu, eu fiz, aquele não é meu. Não tem lógica. A Bíblia fala que Caim, buscando entregar o mínimo ao Senhor, ele tomou duas atitudes. Primeiro, fala que no fim de um certo tempo, ou seja, ele sabia de uma entrega, ele sabia de uma oferta que ele tinha que consagrar ao Senhor, que ele tinha que apresentar ao Senhor, e aí ele decidiu fazer muitas outras coisas. Eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo, eu vou comer, eu vou construir aquilo, tal. Aí ao fim de um certo tempo, é como se Caim tivesse se lembrado: meu Deus do céu, agora eu tenho que entregar uma oferta a Deus. Eu esqueci disso. Misericórdia. Eu tenho que entregar uma oferta ao Senhor. No fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Ele não só pegou assim, pegou uma cenoura. Deus, está entregue aqui a sua oferta. Era a oferta que você precisava, que você estava querendo, eu esqueci, deixei passar. Fui fazer tantas outras coisas e eu entreguei agora ao Senhor essa minha oferta aqui, do fruto da terra, toma. Caim não teve preparo, não teve nenhum temor com relação àquilo que ele estava entregando. Além disso, a Bíblia traz esse aspecto como se Caim tivesse deixado por último a fazer essa entrega ao Senhor, essa consagração ao Senhor. Olha, do que me sobrou aqui, eu entrego isso a Deus, e algo que não me custe nada. Agora Abel, versículo 4, Gênesis 4:4, fala o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Enquanto um irmão
decidiu entregar a Deus, depois de algum tempo, alguma coisa ali que estava pronta, e Deus toma a sua oferta. A Bíblia fala que Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias. Abel, ele entendia que o culto ao Senhor, que a entrega a Deus, não era algo que eu fazia quando dava, não era algo que eu ia entregar quando não tiver nada para fazer, ou eu vou me consagrar a Deus quando eu não tiver nenhuma outra coisa, nenhuma outra tarefa. Mas Abel, entendendo que Deus é dono do 100% da vida dele, que Deus é dono de todo o rebanho, de tudo aquilo que ele faz, a Bíblia pontua que Abel decidiu entregar das suas primícias. O que significa primícias? Os primeiros frutos, ou seja, aquele primeiro rendimento a Deus. Ele entendia tanto qual que era a grandeza do Deus que ele estava prestando culto e oferta, que ele não deixou por último a parte do Senhor, mas ele falou: Senhor, antes de eu mesmo absorver aquilo que eu estou trabalhando, antes de eu mesmo ser aquele que mais usufrui daquilo que eu estou fazendo, eu decido entregar antes de eu mesmo consumir para o Senhor. Trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o mais interessante, que é o que nós vamos ficar aqui por um tempo, fala o seguinte: e o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Meu irmão, Deus não precisa de nada que você tenha que entregar para Ele. Deus, Ele não precisa do seu dinheiro, Deus, Ele não precisa do seu tempo, Deus, Ele não precisa da sua adoração. Nós lemos aqui em Apocalipse, existem seres celestiais que estão adorando a Deus 24 horas. Deus não precisa disso, mas Ele deseja isso. Deus, Ele deseja a sua entrega, mas não é uma entrega de qualquer maneira. Não é uma entrega como eu deixo para depois, no final do tempo, no final das coisas eu penso a respeito daquilo que eu vou entregar ao Senhor. E o mais importante aqui que esse texto traz com relação à entrega daqueles dois irmãos, de Caim e Abel, não foi sobre o que eles entregaram, mas foi que a oferta que eles entregaram tornou eles agradáveis ou não diante de Deus como pessoa. Versículo 4: o Senhor se agradou de Abel, pessoa. Então o que nós entregamos diante de Deus é só uma medida que dá para sentir, que dá para mensurar, não a respeito da minha oferta, mas se Deus irá se agradar de mim ou não. A oferta é uma desculpa, é um intermédio, é um meio que Deus utiliza para saber qual o nível de importância, qual o nível de consagração você tem. Então Deus, por exemplo, nós lemos aqui também sobre Ananias e Safira, semana passada, que Ananias e Safira vendeu o terreno, e vamos fazer de conta que o terreno valeu 500 mil. E aí eles chegaram num acordo ali, Deus não precisava, não, vamos dar ali para Deus, e Deus está precisando do dinheiro, Deus não está dando dinheiro. Mas eles chegaram num acordo de dar uma entrega de uma oferta parcial. E eles podiam, mas a Bíblia fala: por que vocês dois juntos tentaram ao Senhor nosso Deus, dizendo que era tudo que vocês tinham e não era? E a Bíblia fala que ambos morreram. Ananias morreu primeiro, depois Safira veio e falou a mesma mentira e morreu também. Por conta, não era o dinheiro. Não, vamos dar lá, a igreja vai ficar feliz com 500 mil. Meu Deus do céu, eu vou ficar muito feliz. Só que se a sua entrega não está sendo uma entrega 100% sincera ao Senhor, isso é uma coisa muito importante a gente se atentar. Se você, em algum momento da sua vida, vir entregar algo ao Senhor, uma oferta, estou dizendo financeira mesmo, entregar uma oferta ao Senhor, ou se você está vindo servir aqui ao Senhor nessa casa, e você está com a expectativa dizendo o seguinte: eu estou indo lá entregar essa oferta para a igreja. Deixa eu te pedir uma coisa: não entrega. Não entrega. Porque todas as ofertas que nós entregamos, todo o serviço que nós fazemos, não é a uma igreja, mas é ao Senhor que nós servimos. Então a minha oferta que eu dou a Deus nos momentos dos dízimos ou da momento de generosidade que nós fazemos aqui, não é a igreja que eu estou dando, ela é o intermédio que eu faço essa oferta de entrega ao Senhor, mas eu estou ofertando
ao Senhor. Na hora que eu estou servindo, eu não estou servindo à igreja, eu estou servindo ao Senhor por intermédio da igreja. Então nós precisamos ter essa entrega muito clara, porque se nós não temos essa consciência a quem eu estou fazendo, para quem eu estou me direcionando, a quem eu estou entregando, é melhor não entregar, porque a Bíblia fala que essas ofertas não serão recebidas diante de Deus. Então, por mais que eu fique muito feliz com o seu $500 000 para a igreja, então, gente, não precisa se não for com o coração diretamente direcionado ao Senhor. Caim, ele ofereceu pouco a Deus, e o que Deus rejeita não é a oferta de Caim, mas é Caim como pessoa, o ofertante. Pensa sobre isso. Quando nós estamos prestando um culto entregue 100% ao Senhor, se eu não estou entregando meu 100% ao Senhor, o que Deus rejeita não é a minha entrega, mas é o ofertante, que não é agradável a Deus. E a nossa cultura aqui no Brasil, ela está nos ensinando o seguinte, que o fato de nós nos reunirmos aqui como igreja aos domingos, isso já estaria agradando a Deus. Ah não, o fato de eu ir à igreja aos domingos, isso já é a categoria que precisava para agradar a Deus. Mas uma entrega de culto racional ao Senhor não é assim que funciona. Precisa ter alguns elementos para agradar realmente ao Senhor. Uma entrega por entrega, Caim entregou. Mas a Bíblia fala que Deus não se agradou dele. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, do versículo de 11 a 13. Isaías 1, do 11 ao 13. Fala o seguinte: Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos? Não tragam mais ofertas vãs ou vazias. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, aos sábados, e a convocação das assembleias. Eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Olha que interessante aqui. Deus está dizendo o seguinte: eu não aguento mais as entregas de vocês. Eu não aguento mais esse sacrifício que vocês estão dando. Eu não aguento mais essa forma que vocês estão prestando culto. Eu não estou aguentando mais o que para mim, ele fala assim, o incenso, ou seja, esse cheiro, era a forma que eles prestavam culto na época. Esse incenso para mim é abominação. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. O que é uma iniquidade associada à reunião solene? Sabe o que estava acontecendo nessa época? Deus, ele não suporta ajuntamento de pessoas só pelo ajuntamento. Deus, ele não suporta uma entrega aqui, por exemplo, de uma reunião só por entregar. Deus não suporta isso. Ele não suporta, Deus, a Bíblia fala que Deus sofre, né? Deus não consegue suportar a iniquidade associada, atrelada com o culto a Ele. O que significa isso na prática? Ah não, eu estou prestando culto, mas eu continuo mentindo. Eu estou prestando culto a Deus, eu estou em uma reunião ao Senhor aqui, mas eu continuo fofocando aí por trás. Eu continuo associando práticas da iniquidade juntamente com a minha prática de reunião ao Senhor. E eu acho que isso sobe a Deus de uma forma aceitável. Só que a Bíblia está dizendo que Deus, ele não aceita, ele não suporta a iniquidade, a nossa prática de iniquidade associada à reunião a Ele. E muitas pessoas falam o seguinte: ah não, eu posso estar prestando culto ao Senhor e ao mesmo tempo, durante a minha semana, estou nem aí o que estão pensando, o que estão fazendo e tudo mais. Não é assim que funciona.
Vamos continuar nesse mesmo capítulo de Isaías. Isaías 1, do 14 ao 16. Isaías 1, do 14 ao 16. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Meu Deus. Já são um peso para mim. Gente, vamos ser honestos aqui. Olha que sério que é isso. Imagina o nosso culto ao Senhor. Nós estamos prestando culto ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E para Ele, este culto que nós estamos oferecendo a Ele devolver como resposta o seguinte: já é um peso para mim. Eu estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Deus do céu. Sim, quando vocês multiplicam as suas orações, não as ouço. Ah não, eu vou orar, é muita disciplina espiritual, vamos lá. Entrega ao Senhor com iniquidade. Eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço. Porque a mão de vocês estão cheias de sangue, de iniquidade, de pecado. Versículo 16, fala o seguinte: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Parem de fazer o mal. Vamos lá. Voltando aqui. É muito importante a gente entender. Deus precisa do seu louvor? Vamos lá. Sim ou não? Não. Ele já tem isso 24 horas por dia no céu. Deus precisa dos seus recursos? Não. Ele já é dono do ouro e da prata. Ele já tem tudo. Mas Ele deseja que nós venhamos entregar a Ele tudo. Deus não precisa, mas Ele deseja que quem contemplou ao Senhor entregue tudo a Ele. Ele não precisa, mas Ele tem essa expectativa de quanto maior a sua revelação de quem Ele é, você busca entregar tudo a Ele. Não por necessidade, mas porque você entendeu qual é o Deus que você está servindo. Quanto maior a sua revelação de Deus, maior a sua entrega. E aqui ele fala o seguinte: ele não manda, isso é uma coisa muito importante. Gabriel do céu, agora que eu me encontrei neste momento entregando a Deus iniquidade, erro, pecado e ao mesmo tempo culto ao Senhor, então eu vou parar. Você está dizendo que eu não posso, que Ele não aceita, que ele fecha os olhos, então eu não vou entregar culto a Deus. É a nossa tendência, não é? Então eu não vou para a igreja, então eu não vou tentar. Só que a resposta de Deus aqui não é parem de entregar culto. Versículo 16: lavem-se e purifiquem-se. O chamado de Deus, uma vez que você entendeu que você precisa de mudança, não é o estacionar de entregar um culto a Deus. Não, eu não vou mais entregar um culto porque eu estou pecando. Mas é porque eu preciso entregar um culto a Deus puro, completo, íntegro. Eu preciso me purificar. Eu preciso me consagrar. Eu preciso me santificar, porque eu preciso entregar a Deus. Você entende? Uma coisa anda muito lado a lado com a outra. Deus, Ele fala o seguinte: olha, você entendeu quem eu sou? Então lave-se e purifique-se e entre na minha presença. Glória a Deus. Deus, Ele não manda a gente parar de entregar o culto, mas Ele nos manda nos purificarmos. Malaquias 1, versículo 6 fala o seguinte: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, aqui é Deus dizendo, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês.
Sacerdotes que desprezaram o meu nome, mas vocês perguntam, como nós desprezamos o teu nome? Meu irmão, é muito sério isso. Honra é importante para Deus. Honra é importante para o Senhor. A nível dele dizer o seguinte: se eu sou pai de vocês, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor de vocês, onde está o respeito comigo? Isso é tão importante para Deus a ponto dele nos cobrar honra e respeito diante dele. Honra e respeito para com ele. É tão forte a ponto de Deus cobrar as nossas vidas respeito e honra do seu próprio povo. Deus se importa com o respeito que as pessoas oferecem para ele. Honra é importante ao Senhor. Malaquias 1, do 7 ao 8. Vocês oferecem, aqui a continuação, tá, desse versículo. Então a gente estava lendo Malaquias 1, versículo 6, que ele vai pedindo honra, pedindo respeito. E aí, nós às vezes perguntamos para o Senhor, como que nós desprezamos o teu nome? Como que nós não respeitamos você? Como que nós não honramos ao Senhor? E aí ele continua no versículo 7. Vocês oferecem um pão impuro sobre o meu altar. Ou seja, oferecem uma oferta bagunçada, uma oferta não perfeita diante de mim. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, de um lado, vem Deus falando o seguinte: se eu sou o pai de vocês, cadê a honra que vocês deveriam me dar? Se eu sou o Senhor de vocês, cadê o respeito para comigo? E às vezes a gente não se atenta nisso, na entrega de culto ao Senhor, de oferecer nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E aí ele fala o seguinte: como que é profanado, como que Deus é desrespeitado, como que Deus é desonrado em uma entrega? Será que quando vocês entregam um sacrifício de um animal cego, ou seja, de um animal estragado ali, do que vocês tinham de pior para mim, no meu holocausto, isso não é errado? Será que quando vocês trazem diante de mim um sacrifício de um animal coxo, de um animal que está doente, ou seja, qualquer entrega, qualquer oferta, isso não está errado? É assim que vocês desonram o meu nome, é assim que vocês desrespeitam o seu Deus. Aí ele ainda coloca um exemplo aqui para o pessoal da época entender. Será que se vocês oferecessem esse mesmo animal ao governador de vocês, naquela época o governador era alguém que tinha uma autoridade máxima sobre a vida do indivíduo. Então o governador ele podia mandar prender, matar, podia fazer qualquer coisa. Então ele usa esse exemplo. Hoje nós não temos uma figura de autoridade tão firme assim nesse sentido, mas o mais parecidinho aí é o chefe. Então imagina que você tem um chefe no seu trabalho. E aí, eu vou parafrasear aqui com esse exemplo. Será que se você entregasse para o seu chefe o que você entrega para Deus, ele iria se agradar de você? Será que a excelência que você entrega para Deus, se você entregasse o mesmo nível para o seu chefe no seu trabalho, ele iria te recompensar por aquilo? Ou não? Será que ele irá te agradar de você ou não? A oferta ao Senhor, ela não é qualquer oferta. E aí eu quero trazer alguns exemplos aqui. Se o seu chefe marcar uma reunião com você, você vai chegar atrasado para essa reunião ou vai chegar antes? Vamos ser sinceros, uma conversa aqui. Antes. Pelo menos vai tentar chegar antes, né? Vai pensar alguma coisa.
Mas se eu tenho uma reunião com o meu chefe, com o meu diretor, eu vou estar me antecipado ali. Eu tenho uma história engraçada disso, gente. Eu parei de andar de moto, né? Por quê? O pessoal já dá risada, já conhece. Eu tinha uma reunião muito importante no meu trabalho com os meus chefes. E aí, eu ia apresentar aquela reunião. E aí, na época, eu estava noivo já da Ana, né? E aí, ela tinha me proibido de andar de moto. Ela falou, não anda de moto, você tem que andar, tal. Aí, eu coloquei no Uber lá, aí eu vi o Uber estava R$34. Eu falei assim, meu Deus do céu, R$34 no carro. Aí eu joguei na moto, 14. Aí eu fui pedir a moto, né? Aí eu fui e mandei pra ela, ó, perdão, tudo e tal, peguei a moto. Gente, na entrada da Castela ali, saindo da Flamingo, essa moto não cai comigo dentro. Eu e ela rolando, eu de terno, de gravata, rolando lá. O barato saiu caro, né? Aí eu voltei pra casa, apaguei a mensagem que eu tinha mandado pra ela. Falei, não vou nem avisar que eu caí, né? Troquei de roupa e voltei pro meu chefe lá. Porque era uma reunião importante, eu precisava estar lá o quanto antes, eu precisava estar resolvendo aquilo. Resultado disso, nunca mais andei de moto, brincadeira. Só com quem confia, esse cara aqui. Mas, se o nosso chefe, ele marca conosco um horário, você não vai chegar antes do horário? Porque quando nós vemos para o culto ao Senhor, nós não pensamos da mesma maneira. Se a minha célula ali, né, ela tem um horário, e aí eu estou indo ao Senhor ali, né, e eu chego atrasado ali. Ou imagina, por exemplo, imagina que você está em um concurso ali, sei lá, né, com o seu chefe ou com o governador, que seja o exemplo, e ele te pediu para apresentar algo. Ele te pediu para apresentar algo, ó, canta aí para mim. Eu não tenho muita voz, né, mas eu ia tentar cantar o meu melhor. Eu ia tentar fazer uma apresentação melhor possível. Certo? Diante de um homem, do diretor, do meu chefe, do governador. Apresenta para mim alguma coisa, eu ia tentar fazer o melhor. Agora, por que quando nós vamos adorar a Deus, no momento de adoração aqui, nós não buscamos entregar o melhor ao Senhor? Porque quando nós estamos aqui adorando a Deus, nós parece que está só o tempo passando. Será que Deus ficaria satisfeito com a nossa entrega durante a adoração? Malaquias 1:9, que é a continuação, fala o seguinte: e agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas na mão, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Será que com tal entrega, como você tem entregado, como eu tenho entregado, é uma coisa que eu estou pregando para mim mesmo. Será que como eu tenho prestado culto ao Senhor, será que como eu tenho entregado a minha vida como sacrifício vivo a Deus, será que com tais ofertas na mão, isso será agradável diante de Deus? Será que Ele será favorável a vocês? Olha de novo aqui. Assim como todos os aspectos de entrega a Deus na Bíblia, Deus não está preocupado com a oferta que você está dando. Mas será que Ele será favorável a vocês, pessoas? Então uma oferta torna ou não torna uma pessoa agradável, favorável ou não diante de Deus? Não é oferta. A nossa oferta é sobre a aceitação do ofertante, não da oferta. Mas Ele aceitará você com base no que você oferta, entrega a Ele. Quem está sendo aceito diante de Deus é as nossas vidas. E aí eu queria trazer um paralelo aqui para vocês, que ou os discípulos de Jesus entenderam o Evangelho de uma forma errada, ou eu e você entendemos o Evangelho de uma forma errada. Vamos ver o final da vida desses caras? Eu peguei todos aqui, eu quero passar rapidamente por eles. Pedro, discípulo de Jesus, a história fala que ele foi crucificado em Roma, possivelmente de cabeça para baixo. Foi o final da vida dele.
ele entregou e foi até as últimas consequências no seu entrega de corpo como sacrifício vivo ao Senhor, a ponto de eu vou até as últimas consequências por esse evangelho. E ele foi morto, crucificado de ponta cabeça. André, ele foi também crucificado na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto por espadas, por ordem de Herodes. João foi muito interessante, tentaram matar ele de todas as formas, mas como ele mesmo se fala que ele é um discípulo amado, mas olha quão amado ele foi. João, uma das possibilidades de morte que tentaram fazer com ele, foi jogaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervente. Só que esse cara não morreu. Aí porque João não morreu, pegaram João e isolaram ele numa ilha, a ilha de Patmos. E ali para ele ser morto pelos bichos, pelas doenças e tudo mais. E aí ele morreu de mortes naturais assim, isolado, escolhido lá na ilha, por esse evangelho. Filipe, ele foi martirizado, ele foi crucificado também na Ásia Menor. Bartolomeu, diz que ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Tomé, ele foi morto por lanças na Índia. Mateus, ele foi morto por espadas e lanças. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado e espancado até a morte por conta desse evangelho. Tadeu, ele foi morto por golpes de machado por conta desse evangelho. Simão, os relatos dele são muito variáveis, mas ele possivelmente foi mártir também no reino da Pérsia. Agora vamos pensar um pouquinho. Ou esses caras eles foram muito radicais, ou a gente é muito café com leite. Ou eles tiveram a compreensão plena a respeito de quem que eles estavam servindo, ao Deus que eles estavam servindo. A visão deles de Cristo era tão nítida, tão clara, que eles foram até as últimas consequências de oferecer um culto racional ao Senhor. Eu entrego a minha vida por completo. Agora hoje, nós temos a tendência de ter uma visão tão mínima, tão embaçada de quem Deus é, que sobre qualquer mínima dificuldade de prestar um culto ao Senhor, digno de respeito, nós falamos, não dá, né? Meu Deus do céu, hoje o dia amanheceu nublado. O respeito do Deus que nós estamos servindo faz toda a diferença. Tem muitas pessoas, não nessa igreja, gente, fala em nome de Jesus, mas em qualquer outro lugar, em outro planeta. Pense o seguinte: eu já vou no culto toda semana. Deixa eu planejar aqui qual domingo que eu vou faltar. Deixa eu ver aqui qual domingo que eu posso marcar uma festa aí. Ou, por exemplo, não, eu já vou aos domingos à igreja, já presto culto ao Senhor às igrejas. Eu não tenho, como assim eu vou ter que abrir a minha agenda para ir numa célula? Eu não tenho tempo para isso. Ou, não, eu tenho que entregar um dízimo, 10% daquilo que é meu? Misericórdia, imagina, eu tenho muita coisa para pagar, para comprar, para fazer. Uma revelação tão pequena a respeito de quem Deus faz a nossa entrega ser tão pequena. Eu estou pregando para mim aqui, nessa manhã. Meu irmão, no final das contas, vai ficar tudo aqui, o que nós estamos gastando com as nossas vidas. Eu poderia até te enganar pregando outro evangelho, né? O evangelho do banho-maria, o evangelho da água morna, da água gostosa. Mas esse não seria o evangelho da Bíblia. Esse não seria o tipo de culto que Deus espera, que está na Bíblia. Mateus 7:21 fala o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então não é porque nós fazemos coisas acreditando que Deus vai receber qualquer coisa, ou qualquer culto, ou qualquer oferta, que nós vamos entrar no reino de Deus. Mas é aquele que faz a vontade do meu Pai.
Agora cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: e aí, bora pro céu junto? Meu irmão, vamos colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar, e a nossa vontade em quinta, sexta, décima, em último. A régua para você é a mesma régua que serve para mim. Então, eu também estou na mesma posição de medida que você. E eu realmente desejo um arrependimento genuíno da nossa parte, da minha parte, de viver realmente um evangelho que entrega o meu corpo por completo, como sacrifício santo e agradável a Deus. Meu irmão, eu quero ver você entrando no reino de Deus junto comigo. Esse é o meu papel, é o nosso trabalho aqui. E esse culto que nós estamos fazendo aqui todos os domingos, na célula, qualquer encontro que a gente faz, não é um culto de fachada, não é um culto para maquiar, olha que bonitinho, não, mas aqui está sendo preparado um exército poderoso, que vai se encontrar no céu, amém? Esse é o nosso papel. A qualidade da nossa adoração está diretamente relacionada à nossa grandeza da revelação de quem Deus é. A qualidade do nosso culto está diretamente relacionado à grandeza da revelação que eu tenho a respeito de Deus. Quando você tem uma revelação verdadeira a respeito de quem Deus é natural se entregar a Ele. Quem ainda não se entregou a Deus é porque ainda não teve uma revelação verdadeira a respeito de quem Deus é. Porque uma vez que você viu a Deus, uma vez que você enxergou a Deus, esse Deus poderoso, grandioso, o alfa e o ômega, é natural você se entregar a Ele por completo. Ninguém contempla a Deus corretamente e continua oferecendo sobras. Ninguém que contemplou a Deus de forma íntegra e verdadeira consegue chegar diante dele com uma migalha e uma sobra. Ninguém. Se isso está acontecendo é porque ainda não existiu uma contemplação correta a respeito de quem Deus é. E aqui eu quero fazer um parêntese. Hoje o mundo ele está nos apontando, e ele está apontando até a igreja, o corpo de Cristo, noiva de Jesus, para um evangelho que é o evangelho da conveniência. O que é o evangelho da conveniência? É o evangelho do conforto, é o evangelho do, quando me é conveniente, onde o evangelho é guiado pelas suas emoções. E aqui eu quero dizer o seguinte: é maravilhoso quando nós sentimos a Deus nas nossas emoções. Então, eu sinto a Deus me tocando no culto. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei. De vir no culto e Deus tocar profundamente as minhas emoções, e eu até remela aqui, e a gente suga na blusa, e é maravilhoso. Mas a entrega ao Senhor de um culto por completo não é onde eu sou guiado, a entrega do meu culto pelo que eu sinto, mas é porque eu sei 100% qual é o Deus que eu estou servindo. Então, mesmo que as minhas emoções não tenham sentido ao Senhor, eu estou entregando 100% da minha entrega a Deus. Eu estou entregando 100% ao Senhor. Amém? Amém? E isso que é importante. Esse evangelho um pouco líquido que está sendo oferecido, não nesse planeta, gente, no outro planeta. Ele leva as pessoas, ele leva o corpo de Cristo, aquelas pessoas que deveriam estar sendo entregues como sacrifício vivo a Deus, a buscarem essa conveniência. Qual que é a minha parte mais confortável para que eu possa servir um culto? O que minha alma vai se sentir melhor para eu poder entregar o culto? O que vai me deixar mais feliz na minha entrega do culto? E aí eu me coloco nisso, assim, disciplinando a noiva de Cristo a oferecer a Deus não sacrifício, mas sobras. Porque de repente me é mais conveniente, me é mais confortável para mim não entregar o dízimo, mas eu vou entregar aqui
isso aqui não é tão conveniente para mim, não é tão confortável para mim perdoar, não é tão confortável para mim evangelizar, não é tão confortável para mim fazer uma devocional, acordar cedo ou dormir mais tarde, não é muito confortável para mim isso. E aí eu estou ensinando a igreja, não, misericórdia, mas estou ensinando a igreja a caminhar pelo que é mais confortável para ela. Quando um culto a Deus é um sacrifício vivo ao Senhor. Você entende como é um contrafluxo muito grande? É uma diferença gigante do que nós estamos ensinando o corpo de Cristo a oferecer a Deus. Nós devemos ensinar o corpo de Cristo a oferecer-se por completo ao Senhor, não como uma ovelha cega ou coxa ou deficitária, mas entrega integralmente, perfeita, o melhor ao Senhor. É isso que nós devemos ensinar às pessoas. E eu digo que o problema é um problema teológico. O que significa teologia? Teologia é o entendimento ou estudo a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é. Então, se alguém não está entregando a Deus, 100% a Deus, aquilo que deveria, é um problema teológico, é um problema de visão a respeito de quem Deus é. Deus é digno da minha dificuldade para fazer a sua vontade. Deus é digno. Eu não arredo o pé porque as coisas ficaram difíceis, mas Deus é digno da minha perseverança. Deus é digno da minha insistência. Deus é digno que eu fique sem conforto para que Ele seja glorificado. Isso é um culto racional ao Senhor. Eu não arredo o pé. Sabe, nós tem aquele versículo que é maravilhoso, né? Que fala assim, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? E tu não serás atingido, não você corre, né? E você não será atingido. Mas e se porventura você for? E aí? E se no meio do processo de fazer a vontade de Deus, você sofrer dano? Se no meio de fazer a vontade de Deus como algo que é de maior valia, você sofrer algum dano? Muitas pessoas estão sendo ensinadas o seguinte: se me exige algo, se me exige um sacrifício, se me exige um dano, eu não entrego. Se me exige mais do que aquilo que eu estou confortável, olha, eu não entrego. Nossa, olha que tóxico. Olha que horrível. Meu irmão, não é tóxico. Isso é o evangelho. De entregar a Deus como um sacrifício vivo. É importante o nosso posicionamento de permanecer firmes, mesmo em meio a dificuldades. É o nosso papel, mesmo em meio à calúnia, mesmo em meio à difamação, mesmo em meio a desgastes, mesmo em meio a tantas outras coisas. É o nosso papel de dizer: eu não arredo o pé, mesmo que eu seja, né? Jesus foi transpassado, Jesus morreu, Ele é digno. Ele é digno. Romanos 12:1 fala o seguinte: pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vocês conseguem perceber o teor do clamor de Paulo aqui, dizendo assim: pela misericórdia de Deus. Misericórdia, eu imploro a vocês. Ele dizendo para a igreja ali, para o corpo dele, né? A igreja que é ensinada através dele: eu peço pela misericórdia de Deus, se ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. O caminho é esse mesmo. O caminho de seguir ao Senhor, de seguir o evangelho correto, é deixar bagagem de lado, é deixar coisas que eu tinha de lado, é abrir mão de coisas que eu acreditava de lado, é abrir mão do ego de lado, abrir mão do orgulho de lado, abrir mão às vezes do descanso de lado. E eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Cutuca a pessoa do seu lado, pega a mão dela e fala assim: mas eu estou junto contigo, eu não vou deixar você desistir não. Eu não vou deixar você abandonar não, arredar o pé não. Porque este é o estilo
culto santo e agradável a Deus. Este é o culto racional ao Senhor. Culto racional é sempre uma oferta de si mesmo a Deus. Aleluia. Deus, a Bíblia fala que não está procurando uma adoração, mas Ele procura o quê? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se o adorador não vai junto, é uma adoração vazia. Se Deus não está procurando uma oferta, mas Ele está querendo encontrar um ofertante. Deus ele não está procurando o seu serviço, mas é um servo. Deus ele não procura as ações, mas Ele procura quem está realizando atrás disso. Romanos 12:2 fala o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está apontando aqui? Não pense como este século. Se o mundo está ensinando que você deve entregar de tal medida para Deus, questione isso. O que a Bíblia está dizendo sobre a seu culto ao Senhor? O que Deus diz na sua palavra a respeito da entrega a Deus? Não é o que um influenciador no Instagram está falando, não é o que um pastor que você nunca nem tomou um café olhando a cara dele está dizendo, meu irmão. Eu tenho tanto medo a respeito disso. Posso ser bem honesto? Muitas pessoas seguem tantos líderes nas redes sociais, e essa pessoa, você nunca viu o bastidor da casa dessa pessoa, você nunca comeu na mesa dela para dizer, a única coisa que você está vendo é um vídeo postado em uma rede social que ele quer que você veja. Você não viu a integridade, você não viu o caminho, você não viu se fala a verdade, se caminha de acordo com o Evangelho, se ama as pessoas, nada. Nós precisamos entender a respeito disso. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas renovem a mente. Não pense do jeito que o mundo pensa, não veja as coisas como o mundo vê, não entregue como o mundo deseja que entregue. Não aceite o modelo, a forma do mundo. Não deixe a forma de pensar deste mundo também ser a sua forma de pensar. O mundo pensa o seguinte: antes ele do que eu, né? Eu cuido do que é meu. Só que nesse ensino é o seguinte: antes eu do que o meu Deus. Antes eu me respaldar do que eu me entregar a Deus. Mas basta eu estar satisfeito do que Deus está satisfeito com a sua entrega. Ah não, melhor é eu estar confortável do que Deus aceitar o meu culto. Quanto maior Deus se torna na sua visão, mais lógica se torna a sua entrega de tudo. Amém? Amém. Meu Deus, quero te convidar a ficar em pé. Eu queria que nós viéssemos ser muito honestos agora diante de Deus. E essa mensagem aqui, meus irmãos, é para mim mesmo. Então eu não quero que você fique triste comigo, porque eu estou falando para mim mesmo. Eu tenho chegado diante de Deus e me questionado: será, Senhor, que com isso que eu estou entregando nas minhas mãos, realmente é algo que tem sido agradável ao Senhor? Eu tenho me questionado se o tempo que eu tenho oferecido a Deus realmente é um tempo que é um 100% ou é uma ovelha manca, ou se o tempo que eu tenho me oferecido na presença de Deus é o meu 100% ou é uma entrega parcial, velha. Se eu tenho me questionado se o meu preparo ao servir ao Senhor é aquilo tudo que eu acho que é, ou eu estou entregando algo, o que me resta, como Caim, no final de um tempo. Assim, eu tomo aqui, ó, a cenoura. E aí Deus fala: eu não me agradei de Caim. Corre o risco. E eu queria, assim como eu estou nesse questionamento comigo mesmo, meu irmão, sendo muito sincero, muito transparente com você aqui, eu queria que todos nós aqui viéssemos ter esse discernimento de entender o seguinte: será que eu estou entregando realmente meu 100%
ao Senhor? Aleluia. Será que eu realmente estou servindo a Deus em primeiro lugar? Será que eu realmente estou levando o apreço a Deus, o culto a Deus, ou o serviço a Deus, o que eu tenho para entregar a Deus como primeiro, como uma primícia? Ou eu tenho deixado Ele como o pior que eu tenho para oferecer? Aleluia. Será que eu estou gastando a minha maior energia com Deus? Ou eu estou deixando a menor energia com Ele? Será que eu estou entregando o meu máximo do meu recurso para Ele? Ou eu estou entregando o que me resta na conta bancária para Ele? Será que eu estou entregando todo o meu tempo a Ele? Ou não, se sobrar tempo uma vez por semana, eu paro e eu entrego a Ele? Meu Deus do céu! Aleluia, Jesus. Quanto maior a nossa revelação, a nossa visão a respeito de quem Deus é, mais normal, mais lógico vai ser entregar Glória a tudo a Deus. Ele. Aleluia. Amém. E enquanto nós estamos aqui, Glória a Jesus. eu queria que você orasse ao Senhor agora, com uma oração de arrependimento mesmo. Deus não nos manda parar porque nós estamos entregando algo errado, mas Ele manda nos ajustarmos, Ele manda nos alinharmos. E nós estamos aqui, se você está aqui nessa manhã, é tempo de alinhamento. Se você está aqui nessa manhã, é tempo de limpar as suas mãos, de limpar o seu coração, de entregar algo completo ao Senhor. É tempo. Então, enquanto